Roberto Ribeiro é do Grupo GV Risco. Hoje, o gerenciamento de risco, principalmente na área logística, é um dos pontos mais fortes e mais discutidos. Gostaria que você, por gentileza, nos passasse uma situação atual e o que vem pela frente no gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, hoje, né, ele faz parte da cadeia logística, né? O que a gente visualiza para o futuro é o seguinte: informação logística está presente hoje dentro das empresas de gerenciamento de risco. No passado, a gerenciamento de risco se preocupava com segurança, basicamente segurança. Tá? Isso, com a evolução da cadeia logística, foi se mudando esse conceito. A partir de então, as gerenciadoras de risco, né, começaram a ter que desenvolver a sua área de informação logística, até por uma questão de necessidade dos embarcadores, dos operadores logísticos. Então hoje, basicamente, o gerenciamento de risco está se tornando uma operação de inteligência, né, e não mais de venda de base de rastreamento, né, ou venda de ponto de apoio. Né. Então hoje o gerenciamento de risco atualmente, na fusão dentro do processo de logística, ele tem que ser uma função de inteligência. Né. Então as empresas de gerenciamento de risco para o futuro, né, tem que vender inteligência. Mas você falou da venda do ponto, isso foi incorporado pela inteligência. Incorporado. Não é? Porque hoje, na verdade, você tem que ser preventivo, fazendo todo um estudo, é isso? Exatamente. É por isso que eu falo da inteligência. A inteligência é o cara fazer a análise, né, de todos os preventiva, de todos os seus riscos, inclusive voltado para a questão estratégica, né? Ou seja, quais são os meus fatores críticos de sucesso da minha empresa, quais são os riscos estratégicos que eu tenho envolvidos, né, e que podem me atacar algum fator crítico de sucesso da minha empresa. Com base nisso, né, é que você faz toda a tua análise, né, e aí nós estamos falando de inteligência, e não mais simplesmente eu vou lá e te vendo uma base de rastreamento, e eu só olho aquela parte de rastreamento. Né. O rastreamento, claro, faz parte do processo, mas você tem que hoje agregar inteligência dentro das operações dos seus clientes. Se você não tiver isso daqui, o futuro, na verdade, das gerenciadoras de risco vão ser voltados para essa questão da inteligência. Agora, nos modais hoje logísticos, qual que apresenta o maior risco e por quê? Com certeza, rodoviário, né? O rodoviário hoje, a representatividade dele, né, quase 60% do mercado, ainda é um dos fatores mais, um dos modais mais críticos ainda, principalmente por causa das condições, né? Condições de perfil de, né, motorista, condições de estrada e o alto nível de, eu chamo de empresas, né, voltadas para o crime. Né? Então, a preocupação atual hoje é com a parte modal rodoviária, um pouco agora voltado para o ferroviário, tá? Mas bem pouco. Hoje, praticamente, gerenciadoras, hoje elas se preocupam quase que 99% com o modal rodoviário. Agora, em relação à cabotagem, eu ouvi outro dia uma conversa, não sei se ainda já é viável, existe estudo para, na verdade, colocação de rastreadores em containers. Porém, em alto mar, como isso funcionaria? Existe essa possibilidade? Existe. A gente já tem principalmente no segmento eletroeletrônico, a gente já tem empresas do segmento eletroeletrônico que já estão migrando, saindo um pouco da questão rodoviária devido ao próprio risco. Perfeito. E migrando para a cabotagem. Certo. Apesar do tempo de viagem ser mais demorado, eles conseguem negociar essa demora com seus clientes. Perfeito. O que acontece isso? A gente, vamos dizer assim, eles estão, a migração, os containers que são rastreados hoje é mais por uma questão de informação, tá? De times de viagem, do que propriamente dito segurança. Tá? Mas hoje, também faz parte. Mas faz parte. Claro que a gente está esperando, a não ser que a gente tenha os piratas, como tem na África, e os piratas do mar, né? Mas basicamente hoje quem usa esse modal cabotagem, primeiro sair um pouco do risco rodoviário. Perfeito. Tá? E partir para hoje eles estão, em média, os eletroeletrônicos estão atuando entre 20% e 30% das suas cargas, eles estão tentando jogar para a parte de cabotagem. A ideia é que daqui a no máximo 5 anos eles já estejam uns 50% e 50%. 50 rodoviários, 50 cabotagem. Agora esse processo pode ser feito por satélite, inclusive? Sim, por satélite. Exatamente. GPRS é difícil. Exato. Numa condição dessa. Então tem que ser feito por satélite, tá? É a condição mais apropriada. Agora, para a questão de informação logística, é que se usam basicamente hoje esse tipo de equipamento.
Então você rastreia e sabe em que pontos ele parou durante a viagem dele, até porque é uma viagem um pouco mais longa, né? Agora, para finalizar a nossa agradável conversa, na verdade poderia durar um tempão, porque tem assunto não pra- falta. Exatamente. Qual a dica, de forma direta e objetiva, que você daria aos operadores logísticos que nos veem agora? A dica, na verdade, voltada um pouco para o gerenciamento de risco principalmente na escolha da sua gerenciadora de risco. Procure escolher a sua gerenciadora de risco com base na estrutura que ela tem, tá? E com base na questão da inteligência que ela pode oferecer para você em relação a orientar e mapear todos os riscos que tem dentro da tua operação. Ou seja, a gerenciadora ela não pode ser simplesmente uma base de rastreamento, né? Ela tem que te fornecer, na verdade, inteligência suficiente para você atacar os riscos que podem intervir nos teus fatores críticos de sucesso da tua empresa.